Hoje foi um dia muito importante, né? Foi o dia que o Jair Bolsonaro prestou o seu depoimento perante a um órgão que jamais deveria julgar o presidente. Vale lembrar, foram 2 mudanças de jurisprudência até que o STF conseguisse fixar a competência para julgar o Jair Bolsonaro. Primeiro alterando, porque ele não é mais presidente, né? Puxando para si a questão de ser ex-presidente, e depois também colocando o Bolsonaro dentro do processo por conexão, porque o deputado Alexandre de Moraes estava sob a mesma investigação e pelo fato de ser deputado, ele tem foro no STF e isso puxaria todos os demais. Então são vários manobras jurídicas para você conseguir puxar isso para dentro do STF. Mas ainda assim, o outro caso que deixa tudo tão claro, até um leigo conseguir enxergar a arbitrariedade que está acontecendo, começou no início da oitiva. O Alexandre de Moraes perguntando ao Jair Bolsonaro questões acerca dele próprio, Alexandre de Moraes. Me chamou disso, reunião daquilo, o que vocês falaram sobre mim, etc e tal. Então, mais ou menos, essa foi a toada, principalmente no começo da audiência, né? O Bolsonaro conseguiu expor isso tudo de uma maneira onde ele não permitiu que o seu adversário o interrompesse. Então não adiantaria de nada o Bolsonaro falar alto, bater na mesa, etc., porque isso daí mostraria destemperamento, não resultaria em nada de benéfico para ele e ainda daria a chance para muita gente concordar se o Alexandre de Moraes chegasse e falasse, né, para ele ficar quieto ou até mesmo interromper o depoimento de Jair Bolsonaro. Eu acredito que foi o depoimento mais televisionado, né, uma das maiores audiências da TV Justiça, com certeza, mas muito mais do que a TV Justiça. Vários outros canais, Fio Diário, Paulo Figueiredo, vários outros blogs, vlogs, perfis, estavam transmitindo essa sessão. Então foi uma oportunidade boa para o Jair Bolsonaro colocar adiante tudo aquilo que ele sempre defendeu. Eu vou fazer um apanhado aqui, uma espécie de resumo daquilo que eu fui tweetando no decorrer do julgamento. O que tem de mais forte nesse julgamento, né, o que tem de mais forte para a acusação é a delação do Cid, algo que já mudou de versão 11 vezes pelo menos, sendo a última delas um depoimento do próprio Cid para o Alexandre de Moraes antes do recebimento da denúncia. E isso daí é vedado, é proibido pela lei que regulamenta a delação premiada. Não pode o juiz participar da delação, porque ele se contamina com o processo. Então, além do impedimento do Alexandre de Moraes, que se diz vítima disso tudo, e ele mesmo acusa e manda a Polícia Federal executar, né, um destacamento da Polícia Federal executar suas ordens, a revelia mesmo até da própria direção-geral da PF, você também tem esse conteúdo. E aqui, na delação do Cid, você percebe que faltou robustez. O próprio Cid fala várias vezes, não, o presidente falou que jogaria dentro das 4 linhas da Constituição. O presidente assinou alguma coisa, ainda que fosse um estado de defesa ou estado de sítio, que é constitucional e deveria ainda passar para o procedimento de convocar conselhos, mandar para o Congresso, etc. O presidente Bolsonaro, Cid, assinou alguma coisa nesse sentido? Não. E no final, o advogado do presidente Bolsonaro, Dr. Vilardi, ainda trouxe, de maneira muito sábia, um áudio do Cid para o depoimento. Um áudio em que o próprio Cid, se comunicando com outro general, diz que, olha, o Bolsonaro ele não vai tomar nenhuma medida dessa, que seria descabido, ele acredita que o governo Lula vai meter os pés pelas mãos, etc. e tal. Então, foi uma pá de cal naquilo que poderia ainda ser considerado como uma arma da acusação. Né? O Procurador-Geral da República perdido, fazendo perguntas, muitas das vezes, que não tem nada a ver com o processo, perguntando e tentando rotular como criminoso, como criminoso críticas às urnas eletrônicas. E isso daí a gente sabe, né, que numa democracia a base dela é a liberdade de expressão para poder fazer essas críticas, senão não existe sistema nenhum a ser aperfeiçoado, a gente viveria eternamente na Idade da Pedra. E o Bolsonaro realmente ele também destacou isso, determinado ele aponta, não foram ataques, foram críticas ao processo eleitoral. E não existe até hoje nenhuma lei brasileira, nenhum artigo do Código Penal definindo que críticas às urnas eletrônicas seria algo passível de pena de prisão. E o próprio Bolsonaro, de maneira muito inteligente, jogou na cara do Alexandre de Moraes que o Flávio Dino, companheiro de Moraes agora no STF, criticou no passado as urnas eletrônicas.
Se você for voltar no tempo, o próprio José Dirceu, em 1999, protocolou um projeto de lei para o acompanhamento, para a formação de uma comissão externa para acompanhar as urnas eletrônicas. E se a gente voltar ainda mais no passado, você tem lá o PDT de Leonel Brizola, no começo dos anos 80, no caso do Proconsult, que foi a primeira eleição onde ocorreu uma informatização na transmissão da contagem dos votos, e o Brizola reclamou, porque primeiro estava sendo contado os votos da capital, o que beneficiaria o candidato, o Moreira Franco, né, em detrimento ao Leonel Brizola. Leonel Brizola, naquele tempo, foi na frente da Rede Globo, deu escândalo, conseguiu ser ouvido, e ele foi realmente o primeiro a encampar a tese, né, a crítica, pelo menos, a um sistema informatizado eleitoral. E vejam só, né, como é que o mundo dá as voltas. E o presidente atual do PDT, o Lupe, que eu acredito que jamais faria isso se Leonel Brizola estivesse vivo, foi quem protocolou o primeiro pedido para deixar o Bolsonaro inelegível, que foi aquela reunião dos 40 embaixadores com o Bolsonaro, presidente então, né, onde ele criticou as urnas eletrônicas. Vale lembrar, Jair Bolsonaro fez isso, mas antes, ele fez isso sendo atribuição do presidente da República. E antes, quem é que também fez reunião com embaixadores? O ministro Fachin, então presidente do TSE. Só que com uma diferença. O Fachin não chamou o Bolsonaro para a reunião dele. O Bolsonaro convidou o Fachin, presidente do TSE, para a reunião com os embaixadores. Porque o Bolsonaro tem a busca pela verdade, ele tem a clareza, a decência e a autenticidade de falar o que ele pensa na frente da outra pessoa, né? Sem melindres nem nada disso. Então isso tudo aí feito, vamos passar aqui um pouquinho a essas postagens do Twitter de hoje, que vale a pena, pessoal. Eu vou fazer uma apanhada aqui, um resumo, mas eu acho que vale a pena você também divulgar esse vídeo, levar essa verdade mais longe. Por favor, dá aquela curtida, deixa o seu like, isso ajuda o algoritmo a entender que o vídeo é relevante e entregar ele para mais pessoas. Eu acabei me adiantando a muita coisa, mas eu começo aqui, né? Compartilhei alguns links, coloquei também em inglês uma parte da delação do Cid. É importante porque tem muita gente do exterior que está acompanhando, principalmente no X, algumas postagens que eu tenho feito. E aqui, como eu disse, né, uma notícia da CNN de 2022. Luiz Roberto Barroso não se arrepende de ter convidado as Forças Armadas para fiscalizar as eleições. Ou seja, isso aqui eu só estou relembrando que as Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral através de um convite feito pelo ministro Barroso, quando ele era presidente ainda do TSE. Acho que foi até anterior, foi final de 2021 que o Barroso convidou o Exército a participar daquilo dali. E o Bolsonaro, ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Foi perguntado a ele se ele teve alguma interferência, ele declarou que não, obviamente que não, porque na verdade isso é um trabalho técnico. O Bolsonaro falou que ele não manja, né, não tem conhecimento de tecnologia a ponto de dar palpite nisso daqui, mas vale lembrar que as Forças Armadas não entraram nesse processo graças à pressão do Bolsonaro, mas sim graças a um convite voluntário do ministro Barroso. E aí eu coloco aqui no tweet, né? Quem convidou as Forças Armadas a participar do processo eleitoral foi então o presidente do TSE, ministro Barroso. Até aqui não há uma oitiva, mas sim um debate sobre críticas às urnas eletrônicas, o que, até onde eu sei, não constitui crime algum, né? Eu só abro um parênteses aqui para comparar com a situação dos Estados Unidos. Vocês lembram da foto do Trump, a famosa mugshot, em que o Trump tirou fazendo aquela cara assim de bravo, torcendo um pouquinho a cabeça? Então, essa foto daí foi do indiciamento do Trump lá na Geórgia. Na Geórgia, ele foi processado justamente por esse mesmo motivo, que foi criticar o processo eleitoral. Tem vários vídeos da Hillary Clinton e vários outros expoentes da esquerda americana, do Partido Democrata, fazendo as mesmas críticas ao processo eleitoral norte-americano. Só que em 2016, quando a Hillary perdeu, ela pôde criticar. Por que o Trump, quando ele perdeu em 2022, ele não pôde criticar? Entende como a estratégia da esquerda é a mesma? Dominar os meios de comunicação, tentar monopolizar a narrativa para fazer com que fatos que não são crimes levem seus opositores à cadeia, para retirar eles da corrida presidencial. E o Trump aqui nos Estados Unidos, as acusações que ele tinha, somadas todas as penas que ele poderia tomar, passava de 300 anos de cadeia. A esquerda fez um inferno na vida do Trump, assim como
tentam fazer com a vida do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele lidera as pesquisas para a eleição presidencial de 2026. Se ele fosse um Zé Ninguém, se ele tivesse feito algum acordo com o sistema, isso jamais estaria acontecendo com ele, né? Mais à frente aqui, uma matéria do GovBR, relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. Isso matéria de novembro de 2022. O que ocorre? Basicamente, ainda decidindo aqui falando sobre o sistema eleitoral, né, brasileiro, que na minha visão foi a causa do 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma revolta em virtude da maneira como foi conduzida a eleição por esse TSE presidido pelo Alexandre de Moraes. Se eu ainda tiver direito à opinião, né? Acho que agora, enquanto cidadão americano, eu tenho até... Cidadão americano não, porque eu não sou cidadão americano, né? Mas estando em solo americano, eu tenho muito mais liberdade para fazer esse tipo de coisa, inclusive citando o nome do Moraes, do que qualquer brasileiro, né? Que está aí debaixo da batuta do Moraes. Que vai que dá na cabeça dele, ele pode mandar perfeitamente a Polícia Federal ir aí na sua casa. Aqui nos Estados Unidos ele não vai fazer isso, porque aqui segue-se um devido processo legal, onde certamente essa ordem do Moraes pararia no DOJ, o Department of Justice, é o equivalente ao nosso MJ, aí no Brasil, que receberia esse pedido do Moraes, assim como recebeu o pedido de extradição do Alan dos Santos, e mandou de volta para o Brasil, porque aqui, né, assim como eles não admitem criminosos e terroristas em seu território, eles também não admitem, não se prestam ao trabalho de ser longamanos, tentáculos de um regime ditatorial, de pessoas que não prezam pelos mais basilares princípios da democracia, né? Ampla defesa, contraditório, devido processo legal e etc. E essa notícia daqui, por que eu trouxe essa notícia daqui do relatório das Forças Armadas? Porque ela é basicamente a mesma conclusão que chegou àquela comissão de 2014, feita pelo PSDB, uma auditoria paralela, e o PSDB não foi multado em 22 milhões de reais, onde eu lembro perfeitamente até o próprio deputado Carlos Sampaio, promotor de justiça, falando que as urnas eletrônicas elas são impassíveis de serem auditadas, impossíveis de serem auditadas. E foi basicamente isso que esse relatório das Forças Armadas também disse. Falou, olha, há indícios de vulnerabilidade, mas a gente precisa do código-fonte, precisa para fazer uma perícia mais aprofundada, e sem esses dados fica complicado a gente dizer que há ou que não há fraude, mas existem muitas vulnerabilidades. E aí o Moraes recebeu isso e falou dane-se para o que estava escrito no papel e começou a falar que, olha, agradeço a participação das Forças Armadas e as Forças Armadas chancela de que é impossível encontrar fraude na urna eletrônica. E não foi isso que esse relatório das Forças Armadas e o relatório do PSDB de 2014 acabou concluindo. Para mim, na minha opinião, essa eleição de 2014, que o Aécio perdeu para Dilma, já foi muito estranha, para dizer o mínimo, né? Eu finalizo aqui lendo meu tweet. O relatório do Exército dizia, tal qual a auditoria feita pelo PSDB em 2014 e vocalizada pelo deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, que as urnas contêm vulnerabilidades e seria preciso aperfeiçoar o sistema eleitoral. Isso não é a opinião de Bolsonaro, é um fato, né? Se você quiser, não acredite em mim, por favor, não acredite em mim, dê um Google, vá no ChatGPT, faça essa pesquisa você por conta própria, que você vai ver que o que eu estou falando aqui não é nenhuma fake news, né? No mais, aqui ainda veio uma pergunta para tentar colocar Bolsonaro, tentar talvez dragar ele para dentro do processo da Carla Zambelli. Uma pergunta aqui que o Moraes tenta vincular Carla Zambelli e Marcos Duval à suposta tentativa de golpe da Disney. E aí o Bolsonaro basicamente falou que não teve nenhum tipo de envolvimento, que ele apenas recebeu... Vou acompanhar aqui a resposta do presidente? Acho que vai ficar tranquilo, não é nem um minuto. Um hacker, e com a deputada Zambelli, que teria levado esse hacker sugerindo que ele poderia invadir o TSE, e o senhor teria encaminhado a uma... Primeiro de tudo, né? Você pode invadir o TSE, então o ministro Barroso, quando ele falava, quando ele era presidente do TSE, que as urnas eletrônicas, o sistema do TSE são invioláveis, não era nem para eles se preocuparem com isso, correto? Pelo visto não, né? Até porque o inquérito que o Moraes transformou em sigiloso, o inquérito de 2018, da invasão hacker de 2018,
né, comprovou que houve uma invasão hacker. Inclusive, o hacker que invadiu e deu um depoimento anônimo para a revista Tecmundo, ele diz que tinha a senha do ministro Sérgio Banhos. Se essa senha foi roubada ou se ela foi dada ao hacker, ninguém sabe. É claro, eu não vou partir da presunção de culpa do ministro Sérgio Banhos, né? Não conheço o ministro, mas muito provavelmente isso daí deve ter sido hackeado, deve ter sido roubado dele, e o hacker transitou dentro do sistema do TSE. O curioso é que no segundo passo da investigação, quando a PF, então, após o TSE confessar que houve essa invasão, a Polícia Federal pede os registros log para saber por onde o hacker caminhou dentro do sistema do TSE, o TSE responde que os registros foram apagados de maneira inadvertida, pois uma empresa privada terceira era quem guardava esses dados. Aí é Brasil, né? Acredite, né? Cada um que tira as suas conclusões. Vamos continuar aqui com a pergunta do Moraes e a resposta do presidente Bolsonaro. Reunião no Ministério da Defesa para ser recebido pelo general Paulo Sérgio? Olha, a Carla Zambelli levou o hacker, eu recebi, não entendo nada de informática, não senti confiança nele como de praxe, né? De acordo com o Ministério, eu encaminhei o hacker aí para começar a transparência eleitoral e nunca mais tive contato com ele. O senhor teve algum retorno do general Paulo Sérgio sobre a eventual reunião? Nem sei se foi recebido na defesa ou não. Algum retorno da deputada Zambelli? Não. Falando ainda em reuniões interessantes, o senador Marcos Duval... A Globo News está brava. Aí aqui acabou, né, a parte do vídeo, mas ele segue com o Marcos Duval e basicamente foi a mesma questão, né? Uma reunião, levaram para ele algumas situações e ele negou ou deu encaminhamento onde isso daí saía da alçada do presidente Bolsonaro. Foi o que ele falou aqui com relação a esse hacker. A rotina de um presidente é uma rotina cavalar, né? O presidente que quer trabalhar. É para acordar de madrugada e só ir dormir na madrugada do dia seguinte. Então o presidente Bolsonaro, o que ele fazia? Ele recebia as autoridades, né? Era uma maneira até dele conseguir ter a noção do senso comum, de ter uma interação indireta com o seu eleitorado. Então quando chegava um deputado ou um senador, muitas das vezes ele tinha êxito nessa tentativa de encontrar com o presidente Bolsonaro. Ele recebia, ouvia a demanda e muitas das vezes as pessoas chegavam acompanhadas. Isso era muito comum. E nesse caso da Carla Zambelli, ela foi acompanhada de um hacker, teve uma reunião com o presidente, apresentaram alguns argumentos e o presidente falou, olha, disso daí eu não manjo, mas tem uma comissão externa lá do Exército, o Exército inclusive tem a parte de cyber interna deles, e encaminhou para lá. E depois ele não sabe mais qual foi o resultado disso, mas muito pelo visto, né, não resultou em absolutamente nada. Foi uma atitude da Carla Zambelli, né, de levar esse hacker ao presidente. Eu não faria isso, obviamente, porque só de encontrar com a autoridade, isso já é uma exposição para a autoridade, mas isso vai ficar no máximo no nível de uma crítica política, né? Jamais num nível de você colocar adiante uma investigação criminal, o aparato do Estado para ir para cima da pessoa, né? Mais adiante aqui, essa aqui é bem interessante, né? O meu tweet foi: talvez Moraes jamais tenha visto, e daí ele interpela Bolsonaro dessa maneira. Mas existem diversos vídeos levantando suspeitas sobre as eleições de 2018. Porque o Moraes ele começa a perguntar, né? O senhor levantou suspeita, o senhor não achava que a urna era isso, que a urna era assada e tal, o sistema eleitoral. E aí tem um vídeo aqui muito bom da Rede TV, 1 ou 2 dias após a eleição de 2018, mostrando várias pessoas, vários populares gravando vídeos, né, confusão dentro de zona eleitoral, causados por conta da urna eletrônica. Pessoas que digitavam um número, aparecia o outro. E sempre eram essas reclamações no sentido de que o beneficiado de uma suposta fraude nunca era Bolsonaro, mas sim Fernando Haddad do PT. Vou mostrar aqui. Do candidato à presidência do PT, Fernando Haddad, automaticamente, como se pode ver nesse vídeo. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais afirmou que... Então são vários casos que apareceram. E aí o Boris Casoy, ao final, ele chega e fala a mesma coisa que o Bolsonaro. Chega à conclusão de que o ideal seria a gente ter a impressão do voto. O que não significa levar um comprovante para casa, mas apenas o meio físico em papel que deixa na urna lacrada, em sigilo. E em caso de suspeita, você pelo menos tem uma maneira de ir lá e dar um confere, fazer uma recontagem dos votos, fazer uma auditoria
E o próprio conceito de auditoria, ele por definição, ele já pressupõe um sistema diferente para que seja confrontado com o sistema original e daí você consiga chegar ao mesmo resultado de ambos os sistemas. Isso daí é que é uma auditoria. Eu vou ver se eu encaminho aqui para o final, para a gente ouvir o Boris Casoy, porque eu, no post aqui no X eu até falo, né? @Jair Bolsonaro não cometeu o crime, assim como Boris Casoy e diversos jornalistas também não. Veja o vídeo de 8 de outubro de 2018. Né? Vamos ver se eu acho aqui a parte aqui do Boris Casoy. Na internet. E nós não encontramos, pelo menos até o aqui é o ministro da época, Jugman, ministro da Defesa do Temer, né, 2018. Como esse sistema, não estou falando da urna, estou falando do sistema como um todo, não permite recontagem de votos, as urnas eletrônicas só serão total e realmente confiáveis com a impressão do voto. O eleitor vota na urna eletrônica, então é emitido um comprovante impresso, o eleitor confere esse impresso e coloca o papel em outra urna, o que possibilita, se for preciso, a recontagem de votos. This is wild. O Jair Bolsonaro foi muito perspicaz porque ele citou isso aqui durante o depoimento dele. Ele citou como exemplos de sucesso de democracias que tem isso daqui, né, de uma democracia desse aqui, o Paraguai. E demonstrou o atraso do Brasil é tão crônico nesse tema que a gente está atrás da Venezuela, que na Venezuela existe a votação impressa. E foi graças a isso que a Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez conseguiram fazer uma contagem paralela dos votos e demonstrar que venceram a eleição com mais de 60% dos votos, obrigando Maduro a apelar para o CNE, que é o TSE da Venezuela, né, o Conselho Nacional Eleitoral, obrigando o CNE a divulgar um resultado notoriamente falso, dando a vitória para o Maduro com, igual Lula, né, 51% dos votos. E é engraçado, né, porque o Zé Dirceu, ele sempre foi um intelectual do PT, né, militou nos anos 70 na guerrilha, foi trocado pelos presos, foi trocado pelo embaixador americano porque ele era preso naquela época, enfim. E o Zé Dirceu, em 1999, tinha muita desconfiança com relação à urna. E hoje em dia ele não tem mais. Por quê? Porque em 2002 o Lula foi eleito. Inclusive, vale lembrar que em 2014 ou 15, se eu não estiver enganado, a Dilma Rousseff, depois de uma reunião da Unasul, que é o nome fantasia para o Foro de São Paulo, né, a agremiação, um grupo que continha todos os presidentes de esquerda da América Latina, basicamente, quase todos eles chegam no final e fazem uma declaração conjunta dizendo que era objetivo dos países da Unasul buscar pela unidade eletrônica eleitoral. Talvez tenha encontrado na urna eletrônica a chave do sucesso, né? O PGR tem dito que as minhas atividades são totalmente legais e compatíveis com as atividades do deputado federal. O Moraes, essa carta rogatória, ela vai chegar na mesa do DOJ. DOJ hoje é a Pam Bondi. A Pam Bondi tem embaixo de si o US Marshals, que é basicamente quem cumpre as ordens internacionais. Vamos lá, é a Interpol, representa a Interpol aqui nos Estados Unidos, assim como a Polícia Federal representa a Interpol aí no Brasil. Então, uma carta rogatória dessas viria para mim depois de uma avaliação jurídica do DOJ. E o DOJ acabou de comer o fígado do Alexandre de Moraes em 5 páginas, onde ela dá uma aula sobre liberdade de expressão e extraterritorialidade das ordens do Moraes, né, que não se aplicam nos Estados Unidos, fazendo uma referência ao Moraes ter mandado a Rumble a não monetizar determinados perfis, como o perfil do Alan dos Santos, dentre outros. Então, esse contexto todo faz com que o Alexandre de Moraes tenha medo de enviar a sua cartinha de rogatória para o DOJ, porque eles sabem que estou morando nos Estados Unidos e é facílimo me encontrar aqui. Todas as autoridades americanas sabem meu endereço. Tenho conta de água, conta de luz. Quando você entra na Casa Branca, você deixa o seu endereço. Quando eu viajo aqui, o TSA, que faz a parte dos aeroportos, também sabe o meu endereço. Todo mundo sabe o meu endereço. É só o Alexandre de Moraes mandar as perguntas. Só que ele certamente tem medo porque ele sabe que pode tomar mais um sabão, mais um sermão da DOJ, que inclusive era procuradora do estado da Flórida
antes de assumir o cargo de DOJ. E antes dela, quem foi cogitado para assumir essa função foi o Matt Gaetz. O Matt Gaetz, eu fiz algumas entrevistas para ele, Paulo Figueiredo também, para o canal O1, ele deputado federal, né, muito conhecido na Flórida e muito próximo do Trump também. Então, dito isso, a gente segue aqui pedindo para você compartilhar, deixar o seu like, fazer um comentário, que isso é importante para o algoritmo entender a relevância desse vídeo e entregar ele para o maior número de pessoas possível. Se quiser, pode criticar também, não sou dono da verdade não, tá? Não sou o Alexandre de Moraes e como pessoa pública eu sei que faz parte do processo a crítica. Tanto é que o próprio Moraes já me criticou, né, de bananinha, de covarde, e nem por isso eu processei ele. Vamos deixar adiante correr o curso desse rio, que quem ri por último ri melhor. Obrigado a você que já deixou o seu like, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.